dia aqui a todas, todos que acompanham esse programa Manhã com Dignidade, desde as 8 da manhã. E nosso programa, todas as quartas-feiras, encerra, né, esse período de debate, de uma independência crítica, uma imprensa e mídia independentes e autônomas. Isso é importante, que infelizmente hoje a hegemonia do setor dominante do país que predomina, infelizmente. Bem, estamos aqui com esse tema de hoje que eu queria colocar, que é sobre uma campanha, né, pela não demolição da antiga rodoviária e a luta pela sua apropriação pública. Estamos aqui com dois arquitetos, que foi infeliz coincidência, viu? Porque eu também sou arquiteto, e que estão aqui, que é o nosso Leonardo Bertoldi, né? Que é arquiteto, pesquisador, professor da Univale, e possui uma página no Instagram, Floripa Moderna. Bom dia, nosso Leonardo, arquiteto. Bom dia, Lino. Prazer estar aqui com vocês. Isso. Então, e aí, a nossa drag urbana, que é arquiteto, artista e ativista independente. Tudo bem, drag urbana? Bom dia, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Sim, tudo bem. Excelente. Estou aqui na UFSC, por sinal. Ai, bom, perfeito. Aí a nossa ativista. Então é o seguinte, bom, então vamos tratar hoje, nós temos pouco tempo, meia hora, porque nós temos um outro tema em seguida, que também está pegando fogo, que é a questão da Conferência Municipal da Cidade, que vai ser 23 e 24. Eu convido que vocês estivessem lá também como arquitetos, para levantar os temas lá candentes da cidade, que é a questão da memória patrimonial, no nosso caso aqui, e outros temas, como o plano diretor, imposto, em maio de 2023. Né? Então, eu queria só destacar que nós vamos ser mais breves, sendo que já temos vindo com o programa há 2 semanas atrás, que aqui entrevistei a arquiteta Silvia Lenz, né, e a jornalista Simone. E não impede que a gente faça outro, na outra quarta, a gente vai, né, porque esse tema não pode cair, é importante. Tá? Então, eu quero aqui apresentar, como eu apresentei a vocês, e o tema hoje é o seguinte, é a questão da mobilização. Né? Vocês só podiam escrever brevemente, um dos dois que pode começar, que já vem, eu participei das primeiras reuniões lá com então, o vereador Afrânio, que agora está de licença, e tem um grupo que se mobiliza, que vem desde os traços urbanos, né, e outros grupos. E vem vindo, tem atos, né, teve um abraço recentemente lá na rodoviária. Então, explica um pouco esse movimento com uma notícia. A matrícula está enretada, tá? Parece que uma parte é do Estado, porque tinha um regime de urgência na Câmara, isso aí suspendeu, porque é uma questão legal. Então, isso nos deu, me parece, um fôlego. Então, eu queria ver, não sei quem quer começar, essa mobilização, vamos dizer, social e técnica importante nossa. Pode começar, Leonardo? Leonardo, digo aqui o Bertoldi. Vamos lá. A gente sabe que o local ali da antiga rodoviária de Florianópolis, ela já estava abandonada e sofrendo, né, com a degradação do tempo há alguns anos, mas ali ainda existiam comércios, né, que estavam ali trabalhando, bares, comércios locais, né, que ainda traziam vida para aquele local, principalmente à noite. Né? A gente tinha ali 2 bares que traziam uma movimentação noturna para aquele espaço. Pouco menos de um ano, eles foram convidados a se retirar do local, né, pela prefeitura, e depois começou esses boatos de que seria vendido, e aí a gente ficou sabendo que já estava correndo, então, na Câmara de Vereadores, esse projeto para leiloar o terreno. Né, e nos pegou muito de surpresa, porque eu sempre digo que são várias camadas nessa história. Né? A primeira é você leiloar um terreno que é público. Né? Primeiro, por que leiloar isso? Né? Essa é a primeira grande questão. A segunda questão é uma questão de patrimônio. Né? Por que derrubar aquela edificação? Aquela edificação é uma referência na cidade. Né? Ela foi um ponto de referência urbana em Florianópolis, o antigo terminal rodoviário da cidade. E depois o porquê também do regime de urgência. Né? A gente sempre se questionou e questionamos, né, os vereadores, enfim, por que regime de urgência? Por que urgência em derrubar e leiloar esse terreno?
E aí, em conversa com a Urbana, que ela vem produzindo, né, conteúdos, levantando questões da cidade, e o meu perfil, que é o Floripa Moderno, onde eu pesquiso e divulgo questões de arquitetura moderna de Florianópolis. Esse tema, então, encaixou como uma luva, né, para eu ir para a Urbana, que a gente, então, se uniu, e fizemos aí um vídeo para expor o caso. Né? Esse era o objetivo inicial, né? Expor o caso. Muita gente não sabia o que estava acontecendo, né? Ele teve uma grande repercussão, e agora, então, a gente está vendo aí esses desdobramentos, né? Desdobramentos legais, inclusive, que é o que o professor Lino comentou, que existe aí uma questão de matrícula, que ainda não se sabe agora quem que é o proprietário desse terreno, se é o município, se é o Estado. Então, estamos na luta aí, pesquisando, fazendo propostas. Depois a gente vai comentar de uma oficina, né, que a gente fez nesse último sábado, para mostrar para a população, então, que, primeiro, a gente já tem uma escassez de terrenos públicos, de espaços públicos. Né? Então, por que vender esse terreno? E esse terreno que é muito valioso, a gente sabe por que querem vender. Né? Imagina o valor desse terreno, né? O encontro ali da Mauro Ramos com a Hercílio Luz. Segundo, pela preservação da edificação, né? A gente defende que ela seja preservada, ressignificada, restaurada, né? Muito se fala aí no retrofit, né? Por que não fazer retrofit nessa edificação, né? Então, são várias questões aí que a gente pergunta, né? Urbana, passar a palavra para ti. Então, a gente ficou mais feliz, foi ver a participação da população quando a gente começou a divulgar os vídeos, né? Principalmente de pessoas né, que a gente já imagina dele, mas também tem um valor sentimental nas pessoas. Assim, a gente recebeu relatos das pessoas, das primeiras memórias delas chegando em Florianópolis, era pelo antigo edifício da rodoviária, né? E foi, ao mesmo tempo que é muito importante a gente fazer esse levantamento histórico para mostrar para as pessoas a importância da edificação, né? Tipo, o papel que ela teve na construção do modernismo de Floripa, né? Do movimento moderno de Floripa. E eu acredito, e é por isso que eu criei a Urbana, que a nossa mobilização, ela parte agora, né, das redes sociais, assim, além do espaço físico, das manifestações físicas, a gente precisa estar nesse espaço virtual, que é um espaço que é utilizado para outras pautas atualmente, né, principalmente do movimento neoliberal, de vender as coisas da cidade, vender o patrimônio público. Então, eu criei a Urbana com essa ideia realmente de denunciar isso, de poder fazer um contraponto a isso, de também sentir uma falta desse tipo de denúncia, né, de valorização do espaço público, de valorização do direito à cidade, né, e de reconhecimento da história dos lugares. Então, eu acho que foi maravilhoso ver a forma como isso foi se desdobrando. Depois, com a participação do grupo Traços Urbanos, a gente conseguiu fazer esse movimento de abraço da antiga rodoviária, né, e como é importante a gente divulgar as coisas nas redes sociais, porque foi graças à divulgação nas redes sociais que a gente conseguiu as articulações a respeito dessas escrituras que estavam confusas, né? Tipo, se o terreno é do Estado, se o terreno é do município, né? E não é uma luta vencida ainda, né? A gente conseguiu tirar o projeto de regime de urgência, mas ainda tem caminho, né? A gente ainda luta pela permanência como um uso público desse espaço, que ele não seja vendido, né? E que não seja demolido, que a edificação tenha um novo uso, mas com respeito ao patrimônio, né? Com, de repente, uma ressignificação das suas atividades ali, mas priorizando o uso público, priorizando a fruição pública, priorizando que as pessoas tenham acesso mesmo a esse bem que é de todo mundo, né? O Lino, teu microfone está... Eu quero destacar aqui o seguinte, porque é uma proposta, né, claro, ali, claro não, é o contrário, da Manu, que era a vereadora até então, lá está colocando, fazendo essa campanha, e o setor imobiliário que está por trás, de passar aquilo ali para, no mínimo, 12 pavimentos, né? Quer dizer, essa ideia de demolir, né, e colocar um edifício, um espigão ali enorme,
como é em vários pontos da cidade, baseado no atual plano diretor, esse de maio de 2023, que liberou a cidade para outorga onerosa, e a maioria dos prédios são mais do dobro, né, da altura, com contrapartidas que eles dizem, né, que para área verde, supostamente, para habitação e tal, mas fazer esse setor imobiliário cumprir é muito complicado. Bem, o Estado fica longe disso, né, como se fosse, deixa o setor imobiliário resolver o problema. Então, aquilo ali é uma bomba que pode parecer como outros lugares. Né? Então, é importante sacar o trabalho de vocês, que aquilo é uma questão pública, fruição pública. Você começa e termina na Mauro Ramos, que é aquela serpente, né, do espaço público que vai indo, já fecharam o canal, já foi um problema, na época. Nós, da arquitetura, na Universidade Federal, na época, reivindicamos para que tivesse fechado algumas partes só, não todas, né? E perdemos. O paradoxo disso é que hoje é um espaço de fruição pública, em cima de um canal. Mas, enfim, a cidade toda está com esse problema, os rios escondidos, que a gente chama, né? Então, eu queria dizer o seguinte, como é que está isso? Porque nos cursos de arquitetura da Federal, que eu saiba, e Unisul, há vários TCCs propondo ali, acho que a quase total maioria são para áreas públicas, para utilização pública, não é? Então, eu queria, esse ponto bem importante, coloca para a comunidade, de modo geral, técnica de arquitetos, coloca, né, o Leonardo nosso entregado ao Docomomo, que é importante que a arquitetura moderna faz parte da memória, né? E elas estão destruindo, mesmo as elites aqui, oligarquias, que têm seus avós, que tiveram construído prédios bonitos, lindíssimos, de Art Deco, arquitetura moderna, eles estão destruindo tudo, cara, que não querem saber. Então, eu queria que comentasse um pouco sobre esse aspecto, vamos dizer, dessa preservação, que não é a questão do prédio, que olha o prédio e diz, mas esse prédio é feio. Feio, como? Primeiro que ninguém está vendo, que por dentro tem um espaço interno aberto. Então é interessante isso aí. Olha, espaço interno, coisa que não tem na arquitetura portuguesa. A arquitetura espanhola é muito mais de pátios internos. Então tem uma galeria interna, que você pode abrir aquilo, né? E voltado para a Bomba da Celeste, enfim. Então comentasse um pouco sobre o aparentemente feio, mas que tem um potencial, vocês como artistas sabem disso, como arquitetos, que pode transformar aquele prédio numa joia, né, para espaço público. Como eu ia comentar um pouco aí sobre isso. A gente tem, até por isso que eu criei essa página do Floripa Moderna, porque a gente tem um grande problema em Florianópolis, que é a não preservação do seu patrimônio moderno, certo? A gente tem em Floripa vários conjuntos tombados de edificações históricas, mas que elas pegam estilos passados, né, anteriores, né, eclético, neocolonial, temos Art Deco tombado também. E quando se fala de arquitetura moderna de Florianópolis, a gente não tem nada tombado. E é uma coisa assim absurda do meu ponto de vista, né? Porque a arquitetura moderna brasileira, ela é conhecida e respeitada internacionalmente, certo? Exatamente. Nós, enquanto arquitetos, estudantes, a gente viaja para Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, para conhecer suas arquiteturas modernas. E quando a gente olha para Floripa, a gente ainda não conhece o que a gente teve de arquitetura moderna, né? A gente tem aí uma pesquisa na UFSC mesmo, com os colegas, o Eduardo Westphal e o João Serralho, a gente tem trabalhado em um inventário da arquitetura moderna de Florianópolis com mais de 110 projetos modernos só na cidade, né? Então, pensa a quantidade, a qualidade que a gente tem de arquitetura moderna em Florianópolis, né? E a antiga rodoviária, então, entra aí nesse conjunto, né? Uma arquitetura da década de 50, uma arquitetura que já trouxe ali os arcos em concreto, né? A gente tem duas fachadas com os arcos viradas à Avenida Ercílio Luz e a travessa na lateral, e ela faz parte, então, ela representa esse momento, né? Eu sempre falo que a arquitetura conta a história da cidade, né? E cada momento, né? E esse momento moderno que a gente comenta aí, que aconteceu entre décadas de 50 e 80, ela está representada aí, então, por diversos edifícios, né? CEISA Center, a nova rodoviária, né? A Rita Maria, a Secretaria Estadual de Educação, Tribunal de Contas. A gente tem N exemplos de arquiteturas modernas que não são protegidas, né? E aí o que acontece? Ou elas são demolidas, né? Se perde aquela referência, ou pior ainda, às vezes são descaracterizadas e aí a gente nem reconhece mais os valores, os atributos dessas arquiteturas que as tornam modernas, né? Então a gente perde referências importantes na cidade. E a antiga rodoviária, além da sua arquitetura, né, representativa desse momento, ela também é uma referência urbana, né, uma referência urbana na cidade, um centro de confluência de duas avenidas importantíssimas, né? E por isso ainda a gente ressalta a importância dessa preservação, né?
não só pela arquitetura, mas pelo ponto urbano, né, que ela está inserida. E ali a gente defende, sim, o Lino estava comentando, a gente recebeu muitos comentários dizendo que o prédio é feio, que o prédio está degradado, que o prédio é isso, mas nós, como arquitetos, a gente imagina, né, a gente tem a ferramenta para imaginar a revitalização daquele espaço. E justamente por isso a gente propôs uma oficina, né, nesse último sábado a gente realizou uma oficina, especialmente para arquitetos, estudantes de arquitetura, para fazerem propostas, né? E aí eu vou passar também para a Urbana para a gente falar do nosso novo vídeo, né, que vai sair na sexta-feira, então onde a gente vai divulgar essas propostas, né, para a gente mostrar para as pessoas, dá para fazer isso daqui com aquela edificação, né? Eu vou passar para a Urbana para ela falar um pouquinho mais, que ela também estava lá presente nessa oficina, que foi bem legal, né, bem interessante. Então, a oficina, eu acho que ela possibilitou, assim, acho que concretizar um pouco mais esse pensamento que a gente tem de conseguir ver outras possibilidades para o espaço, né? E foi bem interessante que no processo saiu mais de uma proposta, e são propostas que têm pontos em comum, mas ao mesmo tempo têm as suas singularidades, né? Que é do pensamento mesmo, cada grupo foi pensando na sua forma, e a gente pensa assim, nossa, se numa oficina com alguns arquitetos a gente já conseguiu ter um produto interessante, né? Numa tarde, imagina com a participação popular, né, com uma consultoria pública, uma audiência pública das pessoas participando com o que elas querem naquele espaço, né? E isso foi uma das coisas que a gente apertou bastante na tecla, na divulgação, de que a gente queria o fim do regime de urgência do projeto, exatamente para a gente ter esse tipo de consulta da população, né? Essa participação popular que a gente tá buscando além das redes sociais, né? Porque, assim, é fácil ali o pessoal argumentar nas redes sociais, mas não é a mesma coisa do que a gente realmente construir políticas públicas no ambiente institucional para fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu acho que a divulgação ali é um passo inicial, mas a gente quer levar isso para a Câmara de Vereadores para que realmente se torne uma participação popular, um projeto em que as pessoas participem, né? O que a gente vê com uma certa dificuldade da atual administração de escutar a população, né? Isso é um espaço que está muito escasso, e talvez a denúncia seja o caminho da gente conseguir tentar abrir as portas, né? E uma outra coisa que eu estava pensando, além da questão da preservação do patrimônio, é da gentrificação urbana no centro ali, do centro-leste de Florianópolis, né? Quais são os impactos de um desastre desses, na minha opinião, de demolir o patrimônio e colocar uma torre de 20 andares, que é essa nova proposta aí do plano diretor, em que você tem diversos incentivos, né? Incentivos que são meio mascarados, assim, tem uma fachada ativa, você pode construir mais, né? Mas, assim, essa fachada ativa vai ser para quem, né? Quem que vai poder frequentar esses espaços? Eu já vejo como um processo de exclusão social, assim, porque o terreno ali da antiga rodoviária, a edificação da antiga rodoviária, antes dela ser interditada, né, antes dos comerciantes serem expulsos dali, existiam vários comércios populares. Comércios em que a população do morro descia o morro ali e era atendida, né? Então, existe sim por trás esse processo de gentrificação urbana que é uma perda, né? Uma perda de um espaço que pode ser coletivo, que pode ser plural, que pode ser diverso. Então, eu acredito que a gente ainda tem muita luta pela frente, tá? É só mais um capítulo que a gente está passando aqui. Perfeito. Então, só para... Nós estamos indo para o final, mas podia destacar, importante saber, porque os bombeiros deram o laudo ali, colocando que o prédio não tem problema, assim, maiores, entendeu? Isso é importante colocar esse laudo, né? Isso faz o assino invertido, né? Que não, vou demolir aquilo ali porque não tem valor. Então, colocar isso, acho que é esse ponto, entendeu? Para destacar isso. E essa campanha da feiura, né? Que não há nada a ver. Aqui perto tem muitos elementos que você está com muito bem a Draghi Urbana, e vocês dois aí, o Leonardo, né? Nesse ponto. Assim, inclusive, é uma forma de reeducar o olhar, que as pessoas veem a aparência. Por exemplo, minha filha está com 51 anos, é arquiteta, deu aula muitos anos na Unisul, e eu vinha para cá em 74, quando ela nem tinha um ano, né? Vinha para cá e voltava, e descia naquela rodoviária. Então, para mim, aquilo ali tem um sentimento importante dos viajantes, né? Os que visitam a cidade.
A rodoviária ela acolhe, é um ponto de fluxo de encontro dos moradores e dos visitantes. Então, que não é qualquer coisa que está por trás, a gente sabe, da arquitetura, que não é só uma pele construtiva, é o que carrega isso. E me toca muito isso, quando eu vejo aquela rodoviária. Então, esse ponto é importante, porque as pessoas, do modo geral, não sabem. Elas veem aparência, né? E há um problema, não há uma educação da elite brasileira, em geral, do que é arquitetura, a importância da arquitetura. Então, acho que é um desafio nosso, como arquitetos, geral, urbanistas, de levar, assim como tem o Prince Charles lá, que é um fã, mecenas de arquitetura, né? De vídeos didáticos, pedagógicos, viu, Leonardo? Na parte de arquitetura moderna, para mostrar isso para as pessoas. Né? Porque é como uma mercadoria no sistema capitalista. Tudo é descartável, certo? Passa um período, tchau. Né? Os filhos já não reconhecem o que os pais produziram. Mesmo aquele símbolo lá naquela habitação, não, agora se tem um valor econômico, demole. Né? Pronto. E um absurdo também, eu quero aproveitar agora, mas deixa, sobre o destombamento que aconteceu nessa ilha. Foi um absurdo que aconteceu, né? Com o César Souza. Destombamento, imagina que isso. Então existe uma lógica de destombar, aquilo já foi tombado. Nós somos uma espécie de vanguarda na época, dos anos 70, com a Betina, na época de preservação histórica, e hoje nós estamos dando para trás. Entendeu? Então eu queria colocar isso também olha aqui, tem um elogio de vocês, viu? Aqui dizendo a Silvia Lenze, fico feliz de assistir a nova geração de profissionais de arquitetura empenhados na defesa do patrimônio do espaço público de Florianópolis. Ah, nossa Silvia Lenze! Entendeu? Então é importante vocês colocarem isso, essa questão toda que estou levantando. Então, acho que é uma reeducação. Você pega com aquilo as pessoas aparentemente, não, mas aquilo ali não tem importância. Não, exatamente ali que tem a importância por trás. Nós temos que tirar esse véu que aliena e cega as pessoas. Então, eu queria colocar os planos, e aí nós vimos fechando esse programa, né? Quero aqui parabenizar pela essa oficina que vocês fizeram. Às vezes eu brinco também com o pessoal leigo, né? Pô, mas por que concurso de arquitetura? Pô, bota 2 arquitetos vendo um espaço e vão lá e fazem dois objetos de arquitetura totalmente diferentes um do outro. São artistas. Então, essa oficina que vocês fizeram, né, deve continuar essa oficina. E uma coisa importante também, né, que tem uma ideia, eu queria que você levantasse um pouco daqui para frente, além das oficinas, criar, como fizeram na Ponto Coral, lembro, lá o pessoal lutou, e aquilo assim, depois de 40 anos. Toda final de semana tinha uma atividade lá. Então, aí, você queria colocar como é que está essa questão da perspectiva de ações, né? A ação direta, né, Draghi? Ação direta, né, que a Draghi faz. Como é que está isso também para mostrar para as pessoas se tem uma programação, como é que está o movimento pensando nessa direção? Não sei se quem começa. Pode ser o Léo. Agora, o próximo passo, a gente vai divulgar essas propostas. A gente conseguiu chegar em 3 propostas muito interessantes, como a Urbana falou, diversas entre si. A gente produziu perspectivas renderizadas, então, com o intuito realmente de conversar com a população, né, que a população leiga entenda, né, por uma imagem claramente o que aquela edificação pode se tornar. Então, na sexta-feira, né, o Floripa Moderna com a Draghi Urbana, a gente vai divulgar por um vídeo, né, essas propostas, e depois a gente vai, então, disponibilizar isso livremente para vereadores, para a população, quem quer que seja, né, que se interesse por ver essas propostas, e vamos fazer ações lá no local também, né, a gente vai chamar conversas abertas lá, mostrar essas propostas impressas também, e chamar rodas de conversa no próprio local, lá ali no Luz, justamente para chamar as pessoas das redes, né? A gente vê que existe muita mobilização, às vezes, na rede social, e a gente quer trazer também isso lá para o espaço público, de fato, para o espaço presencial, né? Ver as pessoas se reunir, olhar olho a olho e olhar para aquela edificação, né? Convidar que as pessoas olhem para aquela edificação, mostrar o valor que ela tem, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Olha, essa imagem, eu acho que ela é muito emblemática, né? Não é uma arquitetura qualquer. Olha só. Olha esses arcos, olha essa volumetria, olha essa implantação, né? A Lília Mendonça, que é uma grande arquiteta, colega que também está contribuindo aí na luta, sempre comenta que esse é um edifício quadra, né? Ele tem essa ocupação do perímetro e dentro ele tem uma praça, né? Como se fosse uma confluência dessas cidades, né? E as propostas, eu acho que todas ali trataram de reviver esse grande atributo dessa arquitetura, né? Reviver como se fosse uma praça interna, um ponto de encontro,
uma praça coberta, né? E acho que é isso, Drag, né, vamos continuar aí na luta, né? Então, eu acho que essa possibilidade de mostrar imagens de um lugar com novos usos, ele não estando abandonado, né? Isso também acho que produz um tipo de imagem novo na cabeça das pessoas, porque a gente recebeu muitos comentários negativos sobre problemas sociais que tem ali no entorno e coisas que seriam resolvidas com outros tipos de políticas públicas. A questão não é a edificação, a questão é muito mais ampla que isso, né? Ali o entorno é um exemplo do que a gente vê acontecer nas políticas públicas de assistência social de Florianópolis, né? Então, eu acho que mostrar esse novo tipo de uso para as pessoas possibilita com que elas olhem com novos olhos para o lugar, né? Porque tem gente que diz, é uma edificação qualquer, mas é uma edificação qualquer e você está comentando ali na nossa publicação porque te interessa, isso te abriu os olhos para olhar para essa edificação, né? Então, acho que quando a gente vai colocando essas camadas da questão histórica, da questão de pertencimento das pessoas, de ter novos usos, de poder também não só modificar a arquitetura, mas o espaço do entorno dela, acho que isso vai criando um novo pensamento coletivo, né? De que não é um espaço abandonado, porque esse espaço abandonado é um projeto de abandono, é um projeto de venda dos espaços públicos de Florianópolis, e é isso que a gente está combatendo, né? É isso que a gente quer, mais pessoas na luta para que a gente consiga parar esse tipo de especulação imobiliária em Florianópolis que está sendo bem predatório, né? Que bom. Então, uma coisa importante que eu destacar aqui são jovens, né? Vocês estão, depende do critério que usa, né? Diz que até 29 anos é jovem. Mas acho que é importante, vocês com novas linguagens, porque eu faço parte de uma geração, né, que a gente vem da ação mais física de rua, e não o problema da internet, das redes. Então, vocês estão usando bem essa questão das redes. Aliás, vocês têm 2 vídeos, né? Eu entendi. Tem um vídeo que já fizeram e vão fazer isso, baseado nos 3 projetos. Então, eu queria até colocar aqui para a produção, depois divulgar esses vídeos. Os anteriores, eu pedi agora para ti, Leonardo, mas não sei se não chegou a ler, eu pedi aí para poder colocar esse vídeo anterior, para colocar, agora já não dá mais tempo, mas colocar depois aqui na parte de Zaccato, esse vídeo. E talvez mais adiante a gente coloque, né, vocês publicarem esses resultados desse projeto, mostrando como atual edifício e possibilidades de projetuais, né? Que a gente pode colocar isso. Aqui está. Tá aqui mostrou o abraço, né? Isso aqui foi muito legal. O abraço que o pessoal fez ao sábado retrasado, né? Olha só que lindo. As pessoas abraçando esse bem que é nosso, da cidade, né? Isso aqui é um sonho nosso, né? Como arquitetos. Abraçando a arquitetura com carinho, né? Então, eu agradeço aqui a Sofia, também tem colocado aqui, ó, ela está também colocando as postagens em geral. Isso aqui é de vocês, né? Isso, esse foi o segundo vídeo que a gente fez. Que bom! Passou lá e pedi lá, que bom, tá projeto. Isso, olha só, gente. Olha a Drag, né? Colocando aí a intervenção que ela está fazendo. Isso é ótimo, isso aqui é outra linguagem. Vamos destruir mais. Isso, e esse foi o primeiro vídeo, né? Onde a gente pôs o caso, ele teve uma grande repercussão, né, Urbano? Teve mais de 100 mil visualizações. A gente ficou 100 mil! Bem contente, né? A ideia era essa, era expor a situação, né? Muita gente não sabia. A gente tratou também de mostrar alguns porquês ele é um patrimônio, né? A gente trouxe depois a planta de edificação que a gente localizou lá na prefeitura, localizamos uma foto antiga, né? Aí está a planta, né? Mostra então essa ocupação do perímetro que eu comentei, com a praça no centro, né? A confluência das entradas. E depois, na sequência, a gente mostra ali uma foto antiga, quando ela ainda era rodoviária, e mostra a qualidade do espaço, olha só, como ela era originalmente, né? Isso. Na frente, com o espaço, porque essa rua na frente aí, essa rua até pode ser fechada, né? E aí aumenta e funde com o espaço do passeio da Silva. Pode botar o áudio se quiser aí, né? Então, esse é o Leonardo falando. A Sofia pergunta se dá para colocar o áudio. Sim, claro. Um significado muito importante para a cidade, e uma edificação que fez parte do momento de modernização de Florianópolis. Está localizada em um terreno com um grande potencial,
de trazer toda a movimentação cultural e a vitalidade urbana que vem ocorrendo ao longo da Avenida Hercílio Luz até a Mauro Ramos. O edifício tem um enorme potencial para ser revitalizado, podendo assim abrigar novos usos, como um centro cultural, gastronômico, funções públicas e diversas outras possibilidades. O que queremos para Floripa? Leiloar os espaços públicos que são tão escassos para a iniciativa privada? Destruir o patrimônio moderno? O que será construído como substituto aqui? Mais uma torre de 18 andares que intensificará o processo de gentrificação do centro? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu sou a Urbana, a sua drag queen professora de urbanismo. E eu sou o Leonardo, do Floripa Moderna. Compartilhe esse vídeo com quem acredita na preservação do patrimônio da cidade e na manutenção dos espaços públicos. Que bonito isso aí! Tem uma revolução na linguagem, exatamente. É isso que é importante. Né? Vocês estão, é a geração atual, para exatamente mostrar, romper essa barreira, né, da mídia tradicional, como a gente está acostumado. Eu quero parabenizar vocês aqui por esse trabalho, viu, gente? E fica o espaço à disposição para vocês colocarem e continuar outros ângulos desta campanha importante, que vai continuar. Nós temos que parar isso na Câmara, né? Esse problema que deu a de matrícula foi bom nesse sentido. Nós vamos aproveitar e entrar no aspecto judicial, isso aí tudo, e repensar, fazer que os vereadores recuem nisso e o prefeito também, certo? A gente vai para a justiça, em último caso. Mas eu quero aqui agradecer, tá? Fica à disposição. Vocês querem fazer um último recado? Eu agradeço aí pelo espaço, o Lino. Lino é um profissional que eu respeito, né, já há muito tempo. Ele comentou da filha dele, eu fui aluno da Arles, né, na minha graduação, e é muito bom, então, estar aqui podendo encontrar, né, colegas, a Urbana, a Silvia também, que mandou aí um recado, ela está aí sempre na luta, né, sempre também uma referência para a gente, participou da oficina, e acho que é um momento simbólico, assim, né? É uma questão que une várias camadas, como eu comentei, né? Fala sobre patrimônio moderno, fala sobre disputa de território na cidade, fala sobre participação popular, né? Então, acho que é um momento realmente para a gente se unir, né, em torno de uma causa que é comum, uma causa da cidade, uma coisa que é para todos, né? E é como o Lino comentou, eu acho que é uma questão didática, que a gente precisa ser mais didático, né? Nós, como arquitetos, urbanistas, a gente precisa ser didático para que a população entenda, né, qual que é o valor daquilo ali, qual que é a importância disso ali, né? Não é uma coisa qualquer, né? Se fosse qualquer, a gente não estaria aqui, né, colocando tanta energia, tanto tempo, né? É uma coisa muito importante, muito significativa para a cidade. E aí, então, agradeço aos colegas e acho que é isso. Seguimos aí na luta. Então, Leonardo, antes de passar para a Drag, eu queria colocar que foi uma feliz coincidência, porque o Leonardo Bertoldi foi aluno da minha filha, a Arlis, e ela, a filha dela, minha neta querida, Mariana, foi aluna do Leonardo. Lá na Sesusk. Vê se pode isso. Isso é uma coisa fantástica. Eu queria aqui agradecer imensamente, viu? Nos dois sentidos. Agora, a nossa drag aqui, que observe bem, ela em si é arte e arquitetura. E na imagem, que eu acho que é importante como artista, viu? Eu te admiro muito. Vamos lá, fechando aqui. Obrigado pelo convite. Eu também fico muito feliz de estar aqui hoje com o professor Lino, que é uma referência de luta política aqui na cidade. E assim, a gente está vindo agora, mas assim, com o apoio dos que vieram antes na luta, né? Isso é muito importante. Eu acho que o Léo ressaltou esse aí, o papel da imagem atualmente e da didática, da gente conseguir passar isso para as outras pessoas, né? E também de ser um contraponto, assim, porque a política neoliberal já encontrou a sua forma de se comunicar. Agora está na hora da gente comunicar também o nosso lado crítico, de ter do lado do campo progressista mesmo, de ter políticas sociais, de ter movimentos sociais, de ter participação popular, né? Então, eu fico muito feliz pelo convite, fico muito feliz pela nossa conversa aqui hoje. E agradeço também ao Portal Desacato, que sempre nos convida aí a uma mídia independente que merece ser valorizada. Perfeito, agradeço imensamente. Para quem não sabe, o arquiteta, certo? Ele é uma espécie de prestidigitador, é um mágico. Ou seja, entenderam? No bom sentido, tá? Porque tem os arquitetos que fizeram no sentido contrário, usaram isso aí para outras coisas. Mas ele transforma as ideias, o mundo em arquitetura. Então, plasma. Eu tenho poemas sobre isso, uma arquitectura. Então, aqui nós estamos dois jovens aqui para levar essa transformação
que tem um poder fantástico. No plano diretor, tem 2 arquitetos que eu admiro, que nós somos voluntário, Francisco Sá e o Ícaro, que é filho lá do pessoal das Aranhas. Eles transformaram aquilo. Como é que é o plano diretor? Está aqui, gente. Bum, o pessoal olhou aquilo. Como? Porque a prefeitura não faz, porque os arquitetos são proibidos lá, né? Dentro da repartição pública. Transformaram aquilo em volumes gigantescos, o que o plano diretor mostra, e só mostra bidimensionalmente. Então, o arquiteto tem essa magia de mostrar isso aí. E vocês estão usando isso muito bem para fazer uma revolução na linguagem, que eu acho que é importante. A arquitetura tem muito a oferecer junto com a arte. Obrigado de coração. E vamos lá, vamos continuar essa campanha. Tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Então, agora vamos agora continuar na segunda parte do programa, que é sobre a questão da conferência municipal da cidade. Eu não sei se a Tina já entrou, né, para a gente tratar do segundo tema, que nós dividimos o programa hoje. Só um pouquinho. Bom, é o seguinte, eu vou tratar aqui, hoje eu vou um problema técnico aqui, não sei se a Sofia está aí, para me acompanhar aqui, com relação ao tema da Tina, acho que deu problema enquanto a Tina... Tá, não sei, acho que a Sofia quer passar para o intervalo, é isso, Sofia? Para enquanto isso, porque assim, deu problema lá com a Tina no link. Eu estou vendo aqui com ela para ver o que aconteceu lá. Só um pouquinho. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Ciel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Vou acompanhar aqui o Lino Pérez enquanto ele faz contato com a Tina. Não sei se é o link, eu não sei se ela errou o link lá. Eu vou ligar aqui para ela para ver o que aconteceu. Liga, Lino. Enquanto isso, eu fico aqui conversando com a audiência, pedindo seu apoio para o Portal do Desacato e para a Cooperativa Comunicacional Sul. Nossos apoiadores passaram aí na tela. Eu agradeço muito todas essas entidades que apoiam o Portal do Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul. Se você quiser ser um apoiador, estabelecer uma parceria conosco, é só entrar em contato no nosso número que apareceu aí na tela, mas eu vou colocar novamente, é o 4898807, já decorei o número, 98807-7742, é o nosso contato de WhatsApp, você pode entrar aí para estabelecer uma parceria com a gente, mas também para deixar suas perguntas, comentários, sugestões de pauta. É importante lembrar que nós estamos sempre abertos no nosso WhatsApp para receber necessidades, né, de pautas e de divulgações também culturais. E se você não faz parte de uma entidade, mas nos ouve, nos lê, nos assiste aqui na Manhã com Dignidade, você pode nos apoiar através do Pix, que está aqui em cima, é o desacato.contribua.pix@gmail.com. Você pode também contribuir sendo um membro ou membra do nosso canal no YouTube, contribuindo de forma mensal,
ou através da campanha para ser um leitor ou leitora amiga do portal Desacato. Você entra no nosso site, desacato.info, e tem todas as informações ali de contribuições que podem ser mensais ou anuais. Contribuindo de qualquer uma dessas formas, você concorre ao nosso sorteio de livros em parceria com a Editora Insular, e você pode ser sortudo ou sortuda de receber um livro da editora na sua casa. Todas as segundas-feiras no JZT a gente sorteia um livro, então, se você nos apoia, tem grandes chances de receber um livro na sua casa. Nós temos um outro sorteio, que é o sorteio de cestas da Comuna Marildo, que é sorteado no programa do Raul Fittipaldi de Alexandria, que vai ao ar hoje, às 8 da noite, o programa Alexandria. Então, recomendo a todos o programa. Eu falei ao final do Mural da Manhã, um importante programa no dia de hoje, que vai tratar de um tema essencial, de uma colunista e companheira nossa, Lumen Freitas, que está sofrendo um processo injusto de demissão compulsória da Polícia Militar de Santa Catarina. Então, acompanhem a nossa programação, contribuam se você puder. E agora eu já trago novamente Lino Pérez, porque Albertina já está aqui nos nossos bastidores. Um ótimo programa. Lino, seu áudio. E o da Albertina, os dois estão desligados. Bom dia aqui, agora sim. Tivemos um problema técnico aqui com a nossa Tina, que ela é presidente da UFECO, União Florianópolis de Entidades Comunitárias, e representa a UFECO, também entidade, no comitê organizador da Conferência Municipal da Cidade de Florianópolis, que vai ocorrer dia 24 e 25 deste mês de abril. Inclusive, ela também é membro do Conselho Municipal da Saúde. Então, estamos aqui, né, Tina? Bom dia, para a gente conversar um pouco. Bom dia, bom dia. Desculpa, Lino, mas eu vou fazer uma correçãozinha tranquila, só de informação. Na comissão de preparatória da conferência, quem representa a UFECO é a Suzana e a Kelly, e eu represento a Associação do Bairro Itacorubi, mas sou presidente da UFECO, sim. Tá, da BI. Então, são 3 representantes populares, tem outro também, tem o Mangue Vivo, tem outras organizações que fazem, que, aliás, a composição total, a soma, ainda a sociedade está em minoria, que é importante colocar isso também. Então, eu queria colocar aqui, aproveitar, agora nos atrasamos aí, pudesse brevemente colocar, como é que está a preparação para o dia 24 e 25, cuja data já é uma discussão também importante que pudesse colocar a respeito, já que nós tínhamos o limite, até final de junho foi colocado esse prazo, das conferências todas, né, no Brasil. Então, eu queria ver como é que está a situação da preparação, né, e esse debate. Bom, a gente, quando a comissão foi formada no Conselho, já havia, do ano passado, uma pré-comissão onde o movimento social não estava presente. Até porque houve eleição para uma nova composição do Conselho. E, então, a preparação da conferência já estava em andamento na prefeitura, tanto que na primeira reunião já veio com data e local agendado, e a gente até tentou mudar a data, mesmo com a ampliação do prazo, que vai até final de junho, a prefeitura está reticente. Eles vieram com uma desculpa de que não pode pagar hora extra para funcionário, coisa e tal, e não abriram mão de que fosse durante a semana, que são quinta e sexta-feira, né? Então, essa dificuldade a gente teve. Nós estamos no fechamento do regulamento, temos reunião hoje às 13 horas para fechar essas questões, e eu, Suzana, representando a UFECO e as associações de moradores, estamos tentando deixá-la mais participativa, mais democrática. É isso que a gente tem tentado fazer nessa comissão. Perfeito. Então, só para quem não sabe, né, nós estamos na 6ª versão da conferência. Nós estamos, para quem não sabe, assim, no governo Lula, desde 2002, 2003, começou uma cultura participativa, que não é dele, mas vem a experiência dele um dia em São Paulo, em Porto Alegre, que foi uma grande referência nossa, no início do ano 2000, enfim, de que todo o programa e planos urbanos
têm que ser construídos, elaborados, concebidos e fiscalizados pela população, de início ao fim, que é o princípio medular do Estatuto da Cidade, a gestão democrática. Então, mesmo antes, né, Tina, já em 2001, nós lá na época, quando o Islami, na época de administração, promoveu a conferência municipal, nós já começamos, o pessoal se revoltou na época, porque ela fez uma conferência um pouco controlada pelo setor dela, da burocracia e dos setores econômicos. E lá houve uma grande rebeldia. Nós fizemos uma outra conferência popular, né? E o governo, na época de Fernando Henrique Cardoso, reconheceu. Depois teve 2003, depois 2004, com o Dário Berger, 2005, né? Com o Dário Berger também. Então veio um movimento nesse sentido. Depois aconteceu. Com a golpe com a Dilma, com o impeachment com a Dilma, que foi na quinta conferência, ficou esse buraco, essa lacuna, governo Temer e governo Bolsonaro. Nós estamos retomando agora com a sexta versão da Conferência da Cidade. Que, aliás, eu acho que nós retomarmos, que não nós paramos. Tem um acúmulo atrás que foi interrompido. Nós temos que retomar essa memória que nós discutimos naquela ocasião. Então, isso eu queria colocar só para contextualizar para as pessoas, e tem várias conferências paralelas que o governo federal, do Lula, está retomando. Na saúde, né? Na saúde já teve. Educação, enfim, tem cultura, tem muitas conferências. O meio ambiente foi agora há pouco que fizeram, né? Fizeram uma do meio ambiente oficial e uma do meio ambiente livre. As duas foram, os representantes. Então, agora da cidade nós estamos, eu faço parte, inclusive, do Instituto Cidade e Território, da organização da conferência estadual. Parte já fez, acho que é um terço já fez os municípios, e a outra parte já está para fazer até final de junho. Só para situar as pessoas, né? E a Tina faz parte, né, Tina, dessa luta histórica da participação popular das políticas públicas e das conferências. Então, eu queria só pudesse comentar um pouco sobre isso também, e o que avançou ou não nesse regulamento que vocês vão, acho que fechar hoje, não é isso? Para colocar lá para, né, aquilo que se avançou e aquilo que não se avançou no regulamento. Certo. Só lembrando que quando a conferência foi anulada aqui, tinha uma questão séria, né, que é a questão do processo participativo. Na época, eles exigiam que o movimento social comprovasse a sua ligação com algum setor, algum segmento no ato da inscrição. Gente, isso é um absurdo. Você tem que levar uma ata, um documento de uma entidade, de um movimento para comprovar a sua discussão do desenvolvimento urbano da cidade. Então, isso que permitiu aquele cancelamento daquela conferência, a anulação, não foi cancelamento, foi a anulação daquela conferência, e o movimento social fez uma outra, né? A única coisa que eles garantiram lá foi que os delegados tirados naquela conferência pudessem estar lá, e nós também, o Movimento Popular fez uma nova, e também os seus delegados foram. Nesse regimento, eles vieram com essa mesma proposta, que foi assim, cansativo discutir isso com essa gestão da prefeitura. O que eu entendi é que eles não têm experiência de processo participativo ou têm medo de povo, né? Que dá, às vezes, até a impressão. Eles trouxeram isso também, que todo munícipe, para participar, tinha que comprovar. Aí eu trouxe para eles, gente, nós estamos numa conferência municipal. Qualquer munícipe, independente de participar de movimento social ou não, ele tem o direito, né, de estar participando da discussão do desenvolvimento urbano da cidade. Bom, isso a gente conseguiu, né, trazer. Até estava revendo aqui o novo regimento, mas ainda tem uma redação truncada ali que vou discutir com eles hoje à tarde. Por quê? Porque precisa que toda a cidade tenha acesso à discussão e possa apresentar as suas ideias, as suas propostas para o desenvolvimento da cidade. Então, isso a gente trabalhou, foi uma conquista do movimento social nessa comissão. Mas não é fácil, não. Não é fácil a gente estar ali participando, porque, querendo ou não, a gente acaba sendo minoria, tem que ir no argumento, tem que trazer as experiências anteriores para eles compreender que nós não somos inimigos da cidade. Muito pelo contrário, nós queremos uma cidade boa para viver, com planejamento, com estrutura, com equipamentos sociais, comunitários, tudo em funcionamento, principalmente a questão da mobilidade, do acesso. Então, é isso que nós estamos dispostos a conversar. E, às vezes, a gente sente que o gestor da cidade não está aí para ouvir a sociedade. O que a gente está tentando nessa conferência
nesse processo participativo. O link vai ter inscrição por link, que foi liberado hoje pela manhã, depois a gente vai fazer uma força-tarefa de divulgação para que as pessoas possam se inscrever. Vai ter inscrição na hora também, só até o momento de início das palestras. Isso também já é uma dificuldade, porque temos pouca gente, porque a empresa que contratamos não tem essa tarefa, porque não temos dinheiro, essas coisas que a prefeitura traz. Mas é importante saber que essa é a tarefa do conselho, fazer a conferência e o município tem que bancar a infraestrutura. Né? Isso está no decreto do conselho, isso está na nacional, isso está na estadual, o gestor da instância da conferência tem que bancar a infraestrutura. Então, a gente está, digamos assim, dando uma oportunidade da prefeitura se dizer que realmente está disposta a fazer uma conferência participativa. Se for preciso a gente apresentar algum documento, algum relatório do processo, da dificuldade, eu e Suzana e Kelly podemos fazer. Então, só por um lado, um avanço também, que eles previam que só à tarde da segunda, da dia 24, certo? Com palestras, cujos os palestrantes eles já indicaram, nos perguntas tem uma proposta também adicional, e depois, no dia seguinte, a 25, é só à tarde. Vocês conseguiram puxar para de manhã, não é isso? Então, deu um certo avanço nesse ponto aí, queria me explicar um pouco. A ideia dos palestrantes já viram confirmado. E quais são os temas também que estão aqui? Os eixos, os eixos vêm da Nacional, mas eu posso trazer aqui, né? Assim, os palestrantes foi já trazido, já do município, né? Eles estão trazendo o secretário nacional de Habitação de Interesse Social para fazer uma palestra, porque a habitação de interesse social no município é uma questão grave, séria, que não existe política, né? Não existe um programa, uma política, nem um programa, então ele estará vindo. Nós teremos a secretária municipal da Fazenda e teremos o Raul, eu não sei se ele é aqui da América Latina, que vai apresentar o case lá da cidade dele, digamos, de planejamento urbano, mas eu acho que é focado também na questão da habitação social. Os temas que vieram da Nacional, o eixo 1, é a articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas, porque não dá para pensar a cidade se não pensar as outras políticas públicas, que é saúde, educação, mobilidade, inclusive plano de mobilidade, saneamento, que é uma tragédia na nossa cidade, né, e no estado também. O segundo eixo é gestão estratégica e financiamento. E também tem os grandes temas transversais. Aí, o que é grandes temas transversais? É a sustentabilidade ambiental e emergências climáticas. Então, eu acho que é um tema assim, muito importante, não só para a cidade, como para o país e para o mundo todo. A transformação digital e o território, que hoje nós estamos aqui, né? Numa entrevista via digital. Então, como usar isso para fortalecer a discussão da cidade. E segurança pública e o enfrentamento do controle armado dos territórios populares. Então, assim, esses são os transversais. Os outros eu não li, porque até posso ler também. Eu acho que esse, assim, é muito importante, essa discussão. Pena, né? Que são, eu acho o tempo pouco, independente de ser 12 horas, quando a gente viu a programação, que ia começar às 13 horas até às 8, eu achei pouco, porque o eixo 2, eles têm 5 subtemas, não daria nem 1 hora para cada subtema. Então, a gente conseguiu que ela iniciasse às 10 horas, né, os trabalhos de grupos, e estender até às 18 horas para ver se a gente chega propostas razoáveis. Inclusive, estamos instruindo os participantes que queiram apresentar propostas, que já tragam ela pensada, até rascunhada, para facilitar isso, as ideias, porque vai ter muito debate. Se a população participar como a gente gosta que ela participe, né? Na última conferência da cidade tinha bastante gente, foi ali no auditório
da Receita Federal, no Tribunal de Contas, não coube todo mundo. Este agora vai ser no auditório da Alesc. Discutimos bastante essa questão do local, porque entendemos que o local é pequeno, 400 e poucas pessoas. As outras a gente fizemos até lá no ginásio do Instituto, né? Transformou em auditório. Já fizemos também na universidade, acho que não foi, no auditório do Tribunal de Contas, o IFSC. Não, acho que foi antes. O IFSC foi outra coisa, que também teve uma audiência ali, eu acho que era a questão do Pacto do Maciço, que teve uma grande audiência no IFSC, que eu lembro de ter ido também. Assim, o espaço são 400 e poucas pessoas, então, quando eles colocam que a inscrição é limitada, é por isso. Tentamos demover, mas, segundo a explicação deles, como foi em cima da hora, local para buscar era pouco, mas, assim, como eu participo bastante da saúde, a gente sempre busca um auditório bastante grande, com salas para o trabalho de grupo, e o auditório da UFSC tem sido um bom espaço para a gente fazer conferência. Mas estamos nisso. É no auditório da Alesc, com as salas ali para dar apoio aos trabalhos de grupo. Dia 24 e 25, agora, né? Na próxima semana, certo? É isso. Então vai ter inscrição, vai começar a abrir, né? Quando é que começar? Amanhã? Foi liberado o link e agora de manhã eu recebi mensagem, então depois a gente vai fazer uma ampla divulgação nas nossas mídias, nos nossos grupos de WhatsApp. Quem sabe até a UFEC possa fazer uma transmissãozinha aí para postar ali no nosso Face essas coisas, uma chamada boa para as pessoas virem participar. Tá. Né? Perfeito. Nós temos uma reunião do Fórum da Cidade, que está há mais de 20 anos articulando esse movimento, lá nós debatemos isso lá. E lá não dá para colocar em espaço, todas as críticas foram feitas. Mas só para destacar aqui, né, Tina? O ideal seria, isso for para final de julho, para a gente fazer as conferências, preparar as pré-conferências por área, por região, não é isso? Isso não foi feito. Outra, não teve orçamento ano passado, que eu saiba, da LOA, para a conferência, entendeu? Quer dizer, eles não dizem que estão faltando dinheiro. Como falta dinheiro? Isso é uma obrigação deles, obrigatória constitucional, quase ter previsto isso também. Isso é outro problema que está até para debater a nível nacional. Né? Esse ponto também ficou complicado aí, travado. Né? Outra, no meio da semana, não é isso? É quinta e sexta, se não me engano. Você mesmo levantou, né, lá, pô, tinha que ser final de semana, porque o pessoal trabalha. Ah, não, porque como tu falasse no início do programa, mas os funcionários não são remunerados? Como assim? Vão pegar em função da máquina pública? Então, isso tem uma série de problemas que a gente vai ter que debater na conferência. Isso aí não pode ficar assim. Né? Eu acho que sempre tem que abrir espaço, inclusive, para logística insuficiente da própria conferência. É um tema de debate também, não é só o conteúdo. Então, eu espero que todos participem, né, Tina? Vamos fazer uma ampla divulgação. A divulgação devia ser pela imprensa, pela televisão. Isso é recurso da prefeitura amplamente nos bairros. É carro de som e tudo. Isso vai ser feito? Não pode ser a UFEC assumir isso aí como uma... Isso tem que ser o Estado a divulgar isso. E, claro, o movimento popular vai ajudar nessa direção. Então, esse é outro ponto, não sei como é que ficou também. A logística de divulgação na cidade, na imprensa, TV e tudo isso aí. Não é qualquer coisa. A Conferência da Cidade, gente, para quem não sabe, é a maior conferência que tem. Ela abrange toda a cidade, todo o território. E tem que ter um tratamento devido. Então, isso eu quero colocar aqui. Sim, para fechar, Tina. Uhum. Pode fechar. Assim, a divulgação, geralmente, quando a gente faz conferência, eu já participei do saneamento, da habitação, tinha uma comissão de divulgação que cuidava do material gráfico, cuidava de como fazer essa tarefa. Nós não temos. Somos nós ali, alguns participantes da sociedade civil e a prefeitura, e a tarefa vai ser essa. Nós vamos mobilizar o movimento social. Né? Vamos, do nosso jeito, da nossa forma, com os nossos instrumentos, fazer isso. Talvez seja uma pauta que eu possa colocar hoje, que o prefeito deveria fazer uma entrevista em rede na imprensa, né? Porque a prefeitura gasta uma grana violenta com a imprensa daqui para fazer a divulgação dos seus trabalhos, e a maior conferência do município é a Conferência da Cidade, porque ela discute todas as outras políticas, né? Reserva de banco de terra, coisas e tudo, para os equipamentos públicos também precisa constar nessa discussão.
Então, a gente vai fechar hoje e a partir de agora, divulgar o link, convencer as pessoas da importância da discussão dessa conferência, para que não fique tanto tempo como nós ficamos aquém de uma discussão coletiva, a cidade desenvolvendo aí de qualquer jeito, sem fiscalização, prédio em qualquer lugar, sem condição, a mobilidade do jeito que está. Vocês vão ver amanhã de tarde como é que vai ficar essa cidade, né, por conta do feriadão. Ela não vai funcionar desde de manhã. Então, isso são exemplos que a gente precisa observar para apresentar as questões para a discussão dessa conferência. E o próprio plano diretor, né, que foi imposto de cima para baixo em maio de 2023, também é um grande tema dentro da conferência. E digo mais, aproveitar o seu prefeito, ele tem 25%, sabia? Ele tem 25% do orçamento só para ele. Liberado. Eu, vereador, fui contra. Ele tem essa verba discricionária para ele, então ele usa dinheiro, já que eu prevido na LOA. É como nós chamamos, ele tem um cheque em branco para fazer do jeito que quer, sem contar que muitas das vezes eles fazem realocação de investimento. Aquela obra com aquele valor que está lá não funciona. Né? Não vai dar para concluir, bota no outro lugar sem fazer uma discussão da importância daquele projeto, daquele benefício para a cidade. Então, tem coisas que é assim, que a gente precisa estar trabalhando, e assim, são temas fundamentais, né? E quando eu li essas questões dos temas transversais, a gente precisa fazer essa discussão, porque assim, os nossos jovens continuam morrendo, e pela polícia. A gente precisa trazer isso à tona, né? Da forma que a polícia atua nas comunidades mais carentes, essas coisas. A gente precisa discutir que cidade nós queremos, né? Esse é o debate. Que cidade que nós queremos daqui para frente? Que cidade nós queremos. Agora, convidar a secretária de Fazenda, então ela que entra no aspecto orçamentário do município. Eu não entendi por que ela está ali, né? Porque não colocaram outros, como Marcelo Leão, um grande especialista na área, o professor Elcio, tem outros que podiam dar palestra. Com certeza. Então, ela que fala esse assunto que está falando, orçamentário. Né? Isso. Eu acho que o eixo dela, inclusive, vai ser gestão estratégica e financiamento. Eu não conheço a pessoa, não conheço a forma de trabalhar, para mim também é uma novidade. Eu acho que a gente precisa aproveitar e estar lá na palestra para fazer as devidas perguntas. Porque a partir das palestras e das respostas é que a gente vai poder apresentar as questões para o município, para o Estado e para o nacional, porque também é para compor o plano nacional, né? Perfeito. Então tá, então a gente participe dia 24 e 25 da semana que vem, à tarde, né? Começa à tarde. Às 15 horas. E dia 25 começa às 10 da manhã, vai até às 6 da tarde, ok? Lino, desculpa. No dia 25 vai até às 22 horas, se houver necessidade. Porque tem os trabalhos de grupo, depois tem a plenária final, a eleição de delegados para estadual, e também tem as moções, gente. Esses documentos que a gente falou, essas questões de todo o processo, como que foi o processo, como é que está a cidade, pode ser apresentado via moções, que é muito importante. Elas são lidas e votadas e faz parte do processo da conferência. E se for encaminhar para o Estado, para a Nacional, ou para a Alesc, para a Câmara Federal, também pode fazer moções para os deputados federais, para os senadores, podem fazer sim, são encaminhadas junto com os resultados da conferência. É um espaço muito importante, esse espaço das moções. Perfeito. Então, agradecemos aqui a nossa querida Albertina Silva, né? Da Silva, que se chama Tina, querida como Tina, né? Que tem uma experiência enorme nas comunidades, orienta muito a questão de regimentos, de eleições, das comunidades como um todo, pela UFECO também. Então, espero que esteja lá o máximo o povo lá participando e fazendo a sua crítica devida e contribuição para a cidade, né? É isso, agradecemos a presença e fica espaço à disposição, talvez na outra quarta, vamos ver, né? Porque já está nas vésperas, o próximo programa agora é dia 23, nas vésperas da conferência. Vamos ver se é possível vocês voltar aqui ao programa. Então é isso, um abraço aí, tá aí, agradeço e um bom dia. Bom dia, gente. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.